Fui até o canto mais isolado do banheiro e tentei ficar escondido, para que ninguém me visse, e dei um tempo para tentar entender o movimento. Ou seja, João, um grande voyeur. Olhei pelo reflexo do espelho e lá estava o Fabrício, saindo e encarando o cara que estava no mictório. Meu sangue gelou. Eu não sabia o que fazer, não sabia se ele tinha me visto ou não. Você está pronto para o último piores ex-namorados do mundo? Pois é, a gente sabia que era um campeonato de 1 ano, a gente está há 1 ano fazendo esse quadro e a gente vai encerrar no episódio de hoje. Na verdade, não. Hoje a gente vai fazer as últimas histórias, mas a gente vai fazer uma compilação geral no último episódio em dezembro, em que a gente vai eleger de fato quem foi o pior ex-namorado do mundo. Exatamente, então tudo que é bom acaba? Mas, na verdade, a gente pode dizer que tudo que é bom vai ser substituído. Então vai vir um outro quadro aí. Mas hoje, como o Marcel falou, é o nosso último quadro dos piores ex-namorados. A gente vai fazer um recap depois com as melhores histórias, e tem história, hein? Tem cada uma. Se você ainda não viu, volta lá na lista de vídeos do canal e veja os outros. Você vai ver que tem coisa assim que é inacreditável, certo, baby? Vamos aqui relembrar como é que saiu o resultado do último quadro. Toda vez que a gente faz o vídeo, a gente abre para vocês votarem. Então, olha, o resultado atual está: em último lugar ficou o Santoro, o falso modelo filho de fazendeiro que pegava geral. Ah, eu gostava do Santoro. Pois é, no lugar do meio ficou Reginaldo, o maluco que queria transar na frente da sogra. Eu achei que ia ser pior. Eu também achei que ele ia ganhar. Eu também achei. Não, porque esse daí, pelo amor de Deus, gente, esse homem é sem noção. E em primeiro lugar, Adriano, o galinha que traiu geral e ainda expôs nudes do ex. Será que ele vai ser o grande campeão desse ano? Pode ser. Vamos ver, a gente vai recapitular isso no próximo vídeo. É isso. Pra hoje a gente tem novas histórias, então de novo, a gente vai contar pra você, eu vou contar pro André. 3 histórias. André vai reagir e depois você vai lá na área de posts votar em qual você achou que foi a pior de todas. Minha história aconteceu em 2017. Durante muito tempo, na minha infância e adolescência, fui da igreja. Fiz vídeo recentemente sobre isso, né? Acontece muito. Gay que saiu da igreja e tem todas umas questões. Cheguei a ficar 3 anos acreditando que a minha única forma de deixar de ser gay seria me tornar padre para reprimir os meus desejos. Então ele era católico. Era católico, Ok. veja só. Mas consegui me libertar e aos poucos comecei a viver minha vida. Aquela fase em que tudo é descoberto e novidade. Tudo é descoberta, novidade e descobri que homem não presta. Eu tinha 22 anos. Nessa época eu tinha uma turma de amigos que incluía a Carolina e o Vitor. Em junho fomos numa festa e foi uma noite incrível. Conheci um menino lindo e me apaixonei instantaneamente. Ele se chamava Daniel, nome fictício. E era do tipo que eu sempre imaginei namorar. Ah, o amor. O bom é que o encanto foi mútuo. Trocamos telefones e passamos o final de semana inteiro conversando. Marcamos um encontro no fim de semana seguinte. Ele veio da cidade dele até o Rio e passamos o dia inteiro juntos. Ih, já começou, né? Sempre é assim. Não. Encontra o boy é na casa do chapéu. Ele é relativo, eu não coloquei o nome da cidade dele aqui, Mas não é longe. só pra não localizar. Não é aquele esquema assim, né? Não, Tá bom. não é de outro estado, não. Enfim, passamos o dia inteiro junto, tiramos fotos, ficamos de dengue, foi tudo mágico. E na minha cabeça, eu já imaginava que estava vivendo uma música romântica de MPB. Tadinho, isso era um funk, amigo, você não sabia. Era um funkão, era um funk de Tava traição. batendo uma Adriana Calcanhoto na cabeça do moleque. Era nada, tava achando, esse aqui super Quando fui certinho. ver, meu amigo, era o Furacão 2000. Na semana seguinte, minha folga do trabalho era na quarta-feira, então fui até a cidade dele. 6 por 1. Esse aqui é pra gente lutar contra a escala 6 por 1, 1. porque o namorado também tá na escala. Ele me recebeu com flores na estação e eu fiquei nas nuvens. Dormi lá, o sexo foi incrível e conheci a família dele. Então, olha, tudo beleza, a família apoiava. Ou seja, transou em casa. Transou em casa, exatamente. É ótimo, porque já economiza com motel. Aos poucos, a gente entrou numa rotina. Nas minhas folgas de quarta-feira, eu ia pra casa dele e nas folgas dele de domingo, ele vinha pra minha casa. Então, realmente, escala 6 por 1, vamos lutar contra, tá aí, ó, atrapalhando a nossa vida amorosa. Ele chegava lá em casa de tarde, eu ia trabalhar no meu turno da noite e ele ficava lá em casa com os meus pais e ia embora no dia seguinte. Que legal. Então, todas as famílias apoiando aqui. Com isso, ele e meus pais ficaram muito amigos. Meu pai, que era homofóbico, amou ele. Olha a transformação. Boa, boa, papai. Saíam para beber, passavam o dia inteiro juntos, fazendo várias coisas, e no final, os 3 bêbados iam me pegar no trabalho. A mãe, o pai e ele. Família que bebe unida, o quê? Permanece unida. Ou passa do mafômetro. Ou é alcoólatra, é. É verdade, né? Ainda mais do Rio? Ixi. É verdade, iam buscar no Sabe que ele segue será que ainda tem no Twitter lá o negócio de dizer do Rio onde tá a Blitz? Blitz do bafômetro. É. Cara, eu não tinha pensado nisso, que eles iam buscar, supostamente iam buscar eles Ou emos. seja, você tá promovendo uma contravenção criminosa. Errado. Crime aqui no Brasil. Tá tudo errado isso daí. A gente agora é contra essa família. É. E o Daniel também virou muito amigo dos meus amigos, especialmente
do Vitor. Por outro lado, percebi que ele mesmo não tinha nenhum amigo próprio. Eram todos, no máximo, conhecidos, mas ninguém com quem ele pudesse se abrir de verdade. E isso me gerou um alerta, porque eu sempre tive um pensamento de que se a pessoa não tem amigos, é porque ela não é fácil. Você concorda? Não necessariamente. É um sinal. É uma red flag. A gente já falou disso no passado. Mas nem sempre, a regra tem uma exceção, mas é um negócio pra você ficar atento. Antes da gente ter um namorado, a gente precisa ter amigos, tá? Agora, quem não tem uma boa amizade, não sabe manter uma boa amizade, vai ter dificuldade em saber manter um namoro. Porque um namoro também envolve muita amizade. Sim. E Daniel tinha um problema com a bebida. Tem uma bebida alcoólica. Calma, senhora. Não, por favor, com licença. Qual a família incentivava? Apoiava, exato. Ele nunca conseguia beber só um copo. Sempre era pra ficar bêbado e ele bebia todos os dias se pudesse. Esse era o principal motivo das nossas brigas. O Vitor ficava entre os dois como mediador, aconselhando. Ou seja, era o Trump e o Lula, e aí apareciam no meio pra fazer um... Daniel falava que eu não dava atenção suficiente para ele. E eu realmente sou muito desligado com mensagens. Pois é. Eu tô sentindo... Seguidores. Tô sentindo um eco de uma certa relação. Vocês estão percebendo que tá rolando aqui uma nuvenzinha preta, assim, quando fala que a pessoa não é muito ligada em mensagem? Quem será? Quem será? Mas eu vou repassar aqui. Quem será a pessoa que aqui ó, que vai se revelar um grande carente que precisa de atenção o tempo inteiro? Quem será? Mas eu sempre ficava pelo menos 1 hora no telefone com ele, mesmo no trabalho. Dava bom dia e boa noite todos os dias. Mas não era o suficiente. Gente, 1 hora no telefone do trabalho... Mas aí nem eu, né, Marcel? Não, você não. 1 hora do trabalho é difícil, né, gente? Coitado desse patrão. Não, Não tem nem o que conversar. Você mal conheceu a pessoa, tem 1 hora de conversa. Vou conversar com o Marcel, já. Imagina! Tava o quê? Repassando as notícias do dia? Você fica falando que eu fico repetindo as coisas. Até que um dia ele saiu do trabalho por volta das 17 horas e sumiu. Não atendia telefone, não respondia mensagens, nada. Vixe. Mandei mensagem pros familiares, né, porque ele já conhecia os pais e tal, e nada. Não consegui dormir e estava me preparando para ir para a cidade dele. Às 7 da manhã, depois da 1000ª ligação, ele atendeu e disse que estava bem. E que não atendeu antes porque não quis. Que ele queria que eu me sentisse como ele quando eu demoro a responder as mensagens. Bicha, vingativa. Peraí, vamos abrir espaço pro gato. O que o gato tá chamando a atenção? Vem aqui, meu amor. pegar? O que você quer? Vem aqui. Vem no colo do papai. O gato pira, ele não consegue. Vem aqui. Ai, Ei, não tem. que gordão gostoso. Não atrapalha o microfone, gordão. Deita aí. Eu me enfureci. Lógico, o cara desaparece de propósito pra fazer joguinho, gente. Fuder. Desliguei o telefone e dormi e o ignorei a semana inteira. Deu um gelo nele. Só disse que eu odiava brincadeiras e que o que ele tinha feito era infantil e essa birra tinha me deixado angustiado uma noite inteira por nada. É uma instabilidade, né? Não façam isso, gente. Não façam, não precisa, tá? E, gente, vamos contar um negócio? Todo namoro já vai ter problemas. No caso desse aqui, já tem um cara que bebe demais e moram longe. Então, assim, todo namoro já vai enfrentar uma série de problemas. Você não precisa inventar mais um motivo pra ter briga, porque vocês já vão ter briga normalmente, Exato. gente. Depois de conversar com todos os meus amigos e eles tentarem me convencer de que eu estava exagerando, decidi ligar pra ele. Nós nos resolvemos, mas o que magoou foi a frase: eu converso mais com o Vitor do que com você. Parece que é com ele que eu namoro. Queria que você fosse mais igual a ele. Vai dar merda. Não é uma coisa boa de se ouvir, né? Você comparar você com seu amigo e assim... Não façam isso, gente. Eu queria que você fosse mais igual a ele. Então larga ele e namora com outro. E eu vou dizer, essa frase nunca funciona, cara. Você pode dizer uma coisa tipo, putz, eu gostaria que você fosse mais atencioso, gostaria que a gente se falasse mais, enfim, agora literalmente falar pra pessoa, eu gostaria que você fosse mais igual a ele. O cara não olha e pensa, nossa, realmente, a não ser que ele esteja fazendo uma grande cagada. Uma grande cagada. Que, ok, não atender as mensagens não é uma grande cagada, gente. Talvez seja mal educado ou uma forma, sei lá, de demonstrar que ele não tava muito satisfeito, mas tem tanto jeito de falar isso. Não precisa ser imbecil desse jeito, amigo. Também acho. Eu acho que simplesmente não é eficiente. Não vai ter o efeito que você quer. Fiquei puto pela comparação, mas pensei novamente que era bom ter um amigo me ajudando nisso. Principalmente o Vitor, porque nossas famílias nos tratavam como irmãos. Mas enfim, tudo aquilo era um sintoma do mesmo problema. Daniel sempre achando que eu não estávamos conversando bastante e eu fazendo todo o esforço para estar sempre conversando com ele. Tá parecendo novela isso aí, né? Manuela Dias, ó. É assim que faz novela, viu? Vai virar... É bem novelesca. Essa história é bem novelesca mesmo. Muito tempo depois, marquei um encontro com os meus amigos da igreja. Deu errado, todo mundo desmarcou,
e acabamos indo eu e o Daniel pra casa do Vitor, só nós três. Bebi uma caipirinha e não sei o que aconteceu. Fiquei muito mal, tudo rodando. Você vê que a família bebia muito, mais o João aqui, nosso O seguidor. João era do... É porque ele era da igreja. Ele era fraco pra bebida. É que assim, é o seguinte, quando ele tomava o vinho, era vinho bento. Então, quando ele foi tomar a caipirinha mundana deu errado. O Vitor, que era praticamente um irmão, começou a dançar no meu pau, me deixando constrangido. Aquela coisa tipo, né, um funkzão, se esfregando. Tava todo mundo bêbado. Algum amigo seu já dançou na sua rola? Nutella, você que tá em cima da rola do papai? Eu acho que Gente, né? Mas eu acho que aqui ele era jovem, com 22 anos talvez sim. Ah, eu acho que com 22 anos sim. Amigo sim, já. E se sobe o rolê, como é que fica? Ah, isso é CPL e tal, acontece. É tudo amigo, é começo da vida, tá tudo podendo, tá bom. E havia uma clara tensão sexual entre o Vitor e o Daniel. Na época, eu não entendia com clareza, mas eu nunca gostei muito de monogamia. Então eu falei logo pra eles se beijarem. Olha, desconstruído. Obviamente agora já, né, essa foi 2017. Vamos receber hate agora. 8 anos atrás, agora com 30 ele já sacou que ele é não monogâmico. Os dois se fizeram de ofendidos e continuaram dançando. Tipo, o quê? A gente se beijar? Imagina, você é meu namorado, eu sou namorado, você é meu melhor amigo, não vamos. O que é beijar? O quê? Que isso? Quem propôs isso foi o Daniel. Foi o João. O João tinha proposto. Falou, ó, Daniel, namorado dele, pior ex-namorado. Eu tô confuso. E Vitor falou, já tá aí, né? Vamos brincar. Só que aí eu fui deitar, porque eu não tava mais conseguindo ficar em pé por causa da caipirinha. Caju uma caipirinha, mas nem eu que não bebo sou assim, gente. Eu depois já até pensei que na história que Tá não, essa porra. algum momento alguém ia falar, então, batizaram minha caipirinha, mas adiantar que isso não aconteceu, aconteceram outras coisas. Graças a Deus, né, que não aconteceu. Deixei a porta do quarto aberta e toda hora acordava e os via dançando. Até que não vi mais. Levantei e quando saí do quarto, eles estavam deitados em um colchão, cobertos até o pescoço, e uma movimentação de mãos em partes íntimas um do outro. Uma movimentação de mão que será que era assim, será que era assim, ou será que era assim? Ai, Eu não tenho dúvida. Tô com uma coceira na barba. Que movimentação era essa? Será que era assim? Todo mundo torceu. Não, mas aí tinha que ter boca, né? Ah, é verdade. Era lá embaixo. Estilo Big Brother. Isso. Edredom. Embaixo do edredom. Exato. Eles rapidamente fingiram que nada estava acontecendo e, não querendo acreditar, eu fui dormir de novo. Fez o louco. Todo mundo fez o louco. Nada, a gente tava com uma coceira aqui. Pô, Era chato. no dia seguinte, eu é que fui criticado por ter ficado bêbado demais e ter mandado eles se beijarem, que eu era sem noção. Eu tava de ressaca, todo mundo fingiu que nada tinha acontecido ou que todo mundo tinha exagerado por causa da bebida e ficou por isso mesmo. Ok. Mas, na semana seguinte, depois de mais uma briga via mensagem por causa da falta de atenção, Daniel pediu pra terminar. Disse que não queria mais me incomodar, já que toda hora eu falava que estava de saco cheio dessa mesma discussão. Então, eu concordei, mas avisei. Não teria volta. Pois é. E isso por quê? Porque eu sabia que era um joguinho dele. Não deu 30 minutos, ele começou a ligar e me mandar mensagem, desacreditando que eu tinha aceitado assim tão fácil. De novo, gente, a dica aqui, gente, a história é, se você, de fato, não quer terminar, não ameace que vai terminar. Só blefa se você tiver carta pra cumprir esse jogo. Eu respondi que eu não era um brinquedo pra ele ficar fazendo joguinho comigo. Estava decidido a não voltar mesmo, minha paciência tinha acabado. Só que a mãe do Vitor estava há um mês viajando e no dia seguinte a gente já tinha se planejado de irmos nós três buscá-la no aeroporto. Umas 8 da manhã, fiz uma ligação por vídeo com o Vitor pra saber que horas que a gente tinha que ir e tudo mais. Ouvi a voz do Daniel ao fundo. Já? Ele apareceu na câmera e disse que tinha vindo mais cedo pra ajudar o Vitor. E que era pra eu ficar tranquilo, que ele sabia que a gente estava separado, mas a nossa amizade continuaria. Tipo assim, a gente pode ir junto pegar a mãe dele no aeroporto, não vai ter nenhum climão, a gente vai continuar amigo. Você acha que ele tava lá só ajudando? Ah, tava assim, ajudando um pouco a vida já. Muito. Achei estranho, muito estranho. De tarde, liguei pro Vitor perguntando de novo do voo, e ele disse que só seria à noite, então nem iria trabalhar naquele dia. Então veja, o voo era à noite, mas o Daniel já foi ajudar lá às 8 da manhã. Ele foi ajudar aqui a traçar o Google Maps pra chegar na porra do aeroporto? Ele foi reformar a casa pra receber a amiga. Faz aquele negócio, ó, Luciano Huck, reforma sua casa em um dia pra receber a mamãe que tá voltando da casa do chapéu. Pois é, exato. Por favor, né? E no final, foram só eles dois buscá-la no aeroporto. Não tem sentido isso. Nos dias seguintes, fui vendo que o Vitor estava sempre saindo com o Daniel. Não postavam nenhuma foto juntos, mas postavam sempre que estavam no mesmo lugar. Tentei sair uma vez com eles e eles me abandonaram. Saíram mais cedo sem me esperar. Mais algumas semanas se passaram e eu sentia falta do Vitor. Desabafei com ele que estava me sentindo trocado, que morávamos muito perto e não nos víamos mais. Como eu era ingênuo. Era, porque ele achou... Muito. Ele achou o quê? Que Vitor e Daniel tinham virado melhores amigos e, portanto,
Não era menor. João, nosso seguidor, tinha ficado de fora. Era BFF, mas não era esse BFF que você tava pensando, era o BFF de Best Fuck mesmo, viu, amigão? Até que em outubro, minha amiga Carolina, eu gosto desse marcador de tempo, né? Até que em outubro, porque eu fiquei na dúvida. Isso é outubro, ele conheceu o cara em junho, lembra? Esse é outubro do ano seguinte, ou tudo isso aconteceu em 4 meses? Não sabemos. Eu espero que não seja em 4 meses. Gente, vocês vão... Posso dar meu palpite? Foi. Eu também acho que foi, mas eu tô aqui secretamente pensando, não, tudo isso Não, foi em 1 ano e 4 meses. Como as pessoas conseguem? As pessoas não são rápidas e loucas desse jeito. Elas são loucas. Não, tudo isso foram em 1 ano e 4 meses. Agora, deixa eu entender, peraí, agora a Manuela vai introduzir a Carolina. Carolina reapareceu na história. Chegou Thaís Araújo. Na verdade, Assumida na novela, apareceu. Na verdade, ele cita mais um monte de gente, mas eu dei uma enxugada, porque a história era enorme. Ela já tá grande, mas ela era maior ainda. Eu enxuguei porque tinha várias outras pessoas. Falei, não precisamos sair de... Ele conta de um ex-namorado, que ele terminou antes. Enfim, é um rolê, mas eu enxuguei tudo. Tá, agora entra a Carolina. Entra a Carolina. Até que em outubro, minha amiga Carolina me ligou e disse que ia passar no meu trabalho pra gente conversar. Quando ela chegou, perguntou se eu realmente não sabia o que ela queria me contar. Eu já meio que sabia, né? Respondi. Vitor e Daniel estão juntos. Ela me contou que alguns dias antes, todos eles tinham ido à praia e os dois sumiram. Até que o Daniel disse que estavam namorando. Ela questionou o Vitor e ele disse que iria me contar, mas só depois de um festival de música que ele já tinha se programado para ir, porque não queria que essa confusão toda estragasse a experiência dele no festival. Justificável? Nenhum. Não faz sentido isso. Mas a Carol pressionou um pouco mais. E Daniel, querendo contar vantagem, revelou que eles já estavam enrolados desde aquela noite em que eu fiquei bêbado. Ou seja, muito antes do término. Aí é foda. Aí é foda porque é sacanagem. Tipo assim, meu, é amigo, terminou com namorar com outro. Acontece. Eu não vejo problema. Mas assim, porra, depois ficar contando vantagem, que começou o rolinho quando tava junto, porra, aí você é bem filha da Não, puta. aí é puxado. Eu acho puxado. Quando ela terminou de contar, eu tive que me controlar, pois estava no meu trabalho, mas eu estava totalmente sem chão. O cara que eu considerava meu melhor amigo estava com meu ex-namorado. Tati, cuzão. Bem novela. E sabe o que eu tava pensando aqui? Eu acho que de todas as histórias que a gente contou, acho que a gente não teve nenhuma de cara que o melhor amigo pegou o ex-namorado. Não, acho que não. Essa é a primeira vez que Mas de aconteceu. novo, é o que eu tô falando, assim, pode acontecer, cara, pode acontecer, e aí é da vida, mas assim, eu acho foda você fazer isso estando com o outro e escondendo as coisas, é muito ruim isso, cara, é muito péssimo. Mas é isso, a gente tem 22 anos, tá no começo, não sabe como lidar com as coisas. Mas não façam isso. Mandei mensagem pro Vitor, que estava no primeiro dia do festival, e detonei ele. Mas logo depois me arrependi. Ele falou que queria me contar e que não foi justo outra pessoa falar antes dele, sem ele poder dar a versão dele das coisas. Mas reforçou que ele e Daniel não estavam juntos, eles eram apenas amigos que se pegavam às vezes. Ah, tá, amigo, mas como é... Não, mano, pegou. Você tá namorando, você tá namorando, demorou pra contar, a mina foi lá, contou, filho, perdeu tempo. Começou aí um período bem pesado. Rolou muita baixaria, muito xingamento, tanto de mim quanto dele. Até a mãe dele entrou na nossa briga. Vixe, Maria. Veio me falar coisas horríveis, disse que eu só tava fazendo tudo aquilo porque era apaixonado pelo Vitor. Não. Já na bota, já. Mãe entrar no rolo? Não, né, gente? Tem 22, mas já é uma porra de um adulto. Tem que a mamãe defender, né? Pois é. Já tô com ranço desse cara aí. Com muita dor, pelo menos da minha parte, a gente acabou se bloqueando em todas as redes sociais. Ou seja, o macho entrou no meio e destruiu a amizade que existia, que eles eram considerados irmãos pelas duas famílias. Mas como morávamos perto, volta e meia a gente se esbarrava. Olha que coisa desagradável. Você já teve isso, de trombar com gente que você não queria? Não, mas eu tô imaginando a cena. De novo, Manuela, aprende. Ó lá. Andando no bairro, saindo no da bairro, feira. Andando no bairro aqui, ó. Na mesma calçada. Aí, de repente, um vai... Daniel? Um olha pra cara do outro. Não, ninguém fala. Já, primeiro cruza... Não, mas se é numa novela, tem que se Então expressar. vamos fazer nós. Daniel? Vitor, Você por aqui? eu moro aqui, caralho. Eu também? Tinha horas que até Deus parecia que tava tirando uma com a minha cara, porque até no Rock in Rio, com milhares de pessoas, a gente acabou se trombando. Ó que azar. Essa história me deixou muito mal, com sequelas psicológicas. Piorei quando veio a pandemia em 2020. Lembra que a história era 2017, talvez 2018, pandemia 2020. Nossa, então tá longe mesmo o negócio, não é? Então a gente tá enganado. O isolamento, o medo, tudo, surtei e decidi mandar mensagem para o Vitor, mesmo contra o conselho de todos. E o Vitor, mesmo depois de 3 anos, então tudo aconteceu em 2017 mesmo. Que tristeza. Mesmo depois de 3 anos, colocou a culpa toda em mim. Foi um texto enorme, muito bem pensado nas minhas maiores fragilidades para me deixar no fundo do poço. Procurou, né, amigo? Procurou, tomou, né? Pois é, os amigos avisaram. Procurou, né? E conseguiu. Fiquei me achando impostor, um ser horrível, sem caráter,
e acreditando que tudo tinha sido minha culpa. Fiz terapia, melhorei, até que em 2022, a história é rendendo ainda. A história aconteceu durante 4 meses. 5 anos depois. 4 meses, 2017, 5 anos depois, tá rendendo ainda. Passou a Olimpíada, não, 2 Olimpíadas, não, só Copa, 2 Copas e 1 Olimpíada. Uma eleição, ou Uma eleição. 2 eleições. 2 eleições. 2 eleições. Nossa, olha quantos acidentes. 2 eleições, 2 Copas e 1 Olimpíada. Aí, Uma pandemia. uma pandemia. Até que em 2022 ele apareceu no bar de um amigo, talvez sabendo que eu estaria por lá. E ficou passando por mim toda hora, esbarrando na minha irmã, meio que querendo provocar. Ou seja, também Vitor uma criança, né? Nossa, gente. 5 anos Pô, depois. já estava com tipo 27. 27 anos, pelo amor de Deus. Ô, amigo, pelo amor de Deus, né? Até que esse amigo dono do bar veio me dar um abraço e falou bem alto pra ele ouvir, que era pra eu ficar tranquilo, porque se ele fizesse alguma coisa, ele seria expulso do bar. Nunca mais vi o Vitor, porém, vi o Daniel. Ele começou a namorar um amigo de um amigo meu, gente, mas o Rio de Janeiro também é desse tamanho, né? Peraí, então assim, toda essa coisa frenética, essa treta toda, tipo assim, o Daniel e o Vitor já nem estavam mais juntos. Já nem tava mais junto, era só... Ô, João. O Vitor tinha cantado a bola, que eles eram só falando. Ô, João. Mas eu acho que é o grande drama dessa história, na verdade, e isso algumas pessoas vão entender essa experiência. Talvez tenha doído, talvez não, certeza, doeu mais pro João perder o melhor amigo do que perder o namorado. E é isso que ele não tava sabendo lidar. Tanto que quando chegou a pandemia, e ele tava lá 3 anos depois pior, ele não pensou em, tipo, vou mandar uma mensagem pro Daniel porque eu quero voltar com o Daniel. Ele mandou uma mensagem pro Vitor porque ele queria voltar com o amigo, entendeu? Enfim, voltando. Nunca mais viu o Vitor, porém viu o Daniel. Ele começou a namorar um amigo de um amigo meu. Eles começaram a frequentar esse bar do meu amigo e sempre ficava um clima merda. Mas todo mundo é amigo do Rio de Janeiro. Não, e todo mundo no mesmo bar. Todo mundo do Rio de Janeiro, tipo assim, 7 milhões, e só você conhece 10 pessoas? E literalmente novela, né? Porque todo mundo ia no mesmo bar. Deve ser no Leblon. Até que um dia eu estava lá conversando com todo mundo, saí do bar e o Daniel veio atrás, chorando. Depois de 7 anos, ele queria conversar. Ou seja, isso já foi 2020, ano passado. ano passado. Porra! Depois de 7 anos, ele queria... Já teve outra Olimpíada. Ele queria conversar. Ele estava muito bêbado, mas decidiu ouvir mesmo assim. Fomos para o bar do lado e aí eu soube tudo pela versão dele. Sabe aquela festa que eu apaguei, que eles ficaram pela primeira vez? O Vitor tinha dito para ele, pro Daniel, que eu não tinha chamado ele, porque na verdade aquilo era para ser uma suruba com os nossos amigos. Uma grande mentira, ou seja, o Vitor já armou lá naquela época já. Ainda segundo o Daniel, o Vitor tinha dito para ele naquela noite que eu estava traindo ele. Então foi por isso que ele também ficou com o Vitor, porque o Daniel já era inseguro. E aí agora se o Vitor falar, aí ó... Traindo com quem? Não, o Vitor inventou essa história. Eu sei, mas assim, pra inventar uma história dessa, ele tinha que colocar, olha, é com fulano. Não, se o Só jogou no ar. Exato, se o Daniel era inseguro, jogou no ar e o Daniel ficou pensando, então tá, então vou beijar também. Não que ele esteja certo por pensar assim, mas enfim. Conclusão. Daniel disse que se arrependia de tudo, que eu tinha sido o melhor namorado dele, que eu era o príncipe dele até hoje. Isso lembrando que o namorado atual dele estava no bar ao lado. Nisso, o namorado dele, que estava no outro bar, começou a ligar. Daniel se desesperou. Eu disse que a gente até podia conversar com calma outro dia, mas que não iria perdoar, porque esse pedido de desculpas não pagaria as terapias, os traumas e as sequelas que eu tenho até hoje com essa história. Mas pera lá, né, amigo? Então, assim, aí é o seguinte, tipo assim, então não conversa, corta relações de vez, porque assim, se você fez anos de terapia e não vai ter a maturidade de superar isso, migão, tem coisa errada aí. Então, bloqueia o cara e não vai conversar depois. Não chama o cara pra conversar, não vou te perdoar. Então não conversa. Eu acho que ele nem... Não existe isso, cara. Maturidade. Eu acho que a grande questão da história é que ele queria, na verdade, só retomar com o Vitor. Ele encontrou o Daniel por acaso e assim, o Daniel querer explicar a história dele... Mas não vou passar pano pra... Eu entendo que o João sofreu, mas não vou passar pano pra João nesse rolê, não. Eu achei tudo ok. Ele fala assim, olha, eu até posso ouvir, porque aparentemente o Daniel estava muito desesperado. É que eu cortei um pouco, eu enxuguei esse final aqui. Mas que o Daniel estava muito desesperado e chorando desesperadamente, e o namorado ligando, ele falou assim, não, então tá, então a gente conversa outro dia, a gente não pode conversar agora, porque o seu namorado tá ali do lado, mas já te adianto que eu não vou te perdoar. E ponto final. E achei Não tem conversa. mas se o outro cara quer contar a versão dele... Você que tá assistindo o vídeo aí, dê sua opinião aqui nos comentários. Tem que ter conversa? Essa conversa tem que acontecer ou não tem que acontecer? Estamos chamando essa história de Daniel, o carente, e Vitor, o amigo fura-zóio. Não, esse é fura-zóio total, né? Fura-zóio da fila da puta de primeira ordem. Furou-zóio, isso que era amigo e irmão, hein? Não, pois é. Vamos pra próxima. Meu primeiro namoro terminou com uma traição horrível. Descobri que ele já era casado e pulava cerca comigo. Também sempre uma traição. É muito curioso que as 3 histórias tinham um contexto de um ex-namorado anterior e eu tirei pra encurtar as histórias. Fiquei bem mal com essa história toda, mas depois decidi que ia virar uma Kenga. Gosto. Falou que ia se vingar o quê? Vou dar pra todo mundo.
Passei praticamente 2 anos sem querer me relacionar sério com ninguém. Só queria tirar o atraso, curtir e experimentar. Esse aí pagava o iFood amarelo, pagava aquele que é 250 pau por mês. Pois é. O rolê rodar. Afinal, até então eu só tinha transado com esse ex. E sim, realmente aprontei bastante. O que eu não esperava era me apaixonar na rodoviária da minha cidade. Um dia fui embarcar um amigo meu na rodoviária da minha cidade. Que é? Não falou. Não falou, não contamos, não contamos. Esse aqui eu não consegui nem deduzir de que cidade que era, na verdade. Quando estava voltando para o estacionamento, vi um moreno atlético. Eu amo moreno atlético. Eu já sei que esse seguidor aqui tem na casa aí de uns 50 anos pra cima, porque ninguém fala moreno atlético. Atlético, não é sarado, não é gostoso, é atlético. Alto, cabelos ondulados, sorriso lindo, encostado numa moto. Não tinha como não olhar, mas a minha surpresa foi que ele olhou de volta. Aquelas encaradas que todo gay já conhece e eu tava aprendendo a identificar. Gays. Cidade pequena, né? Não tem muito gay se olhando. Dois se olhar e falar. O primeiro que deu corda, deu condição, vamos lá. Entendi o sinal verde, conversamos um pouco e ele entrou no meu carro. Nossa, teve conversa, que bom. Um pouco, porque assim, vamos chamá-lo de Fabrício. Em pouco tempo nos beijamos, a coisa esquentou e a gente foi para um motel. Boa! Como eu disse, eu tava bem quenga mesmo, eu tava sempre fechando o negócio. É, ele tava de motoquinho, foi de motoquinho pro motel. Gente, eu não ia de motoquinho Não pro sei, motel. eu acho que ele deixou a moto na rodoviária e foi pro carro do Tem motel. motel de moto, Marcelo. Se eu encontrar alguém de moto, falava, vamos de moto. Não ia. Eu ia a pé. Foi a melhor primeira transa que eu tive até hoje. Olha, porque é raro mesmo, hein? Fabrício entregou, ó. Entregou. Work. Eu fiquei louco de tesão, porque aquele cara todo másculo estava dando pra mim. É bom que esse aqui já entrou nos detalhes. Já foi, deu a ficha completa do rolê. Sinceramente, aquela transa entrou na minha mente e fez eu querer mais. Pedi o número dele, mas ele recusou. Disse que ele era atleta. Ah, então vai ser por isso que ele chamou de moreno atlético. Disse que ele era atleta, não era assumido e não poderia se envolver com outros homens, né? Cidade pequena, ok. Compreendemos. E isso tem cara, essa história tem cara de que aconteceu muito tempo atrás. Aquilo teria que ficar naquela tarde mesmo e provavelmente nunca mais transaríamos. Mas tá bom, deu uma fodinha boa no final da tarde, sem esperar. Sem do nada. Perspectivas, você tá andando na sua cidade do interior, sem perspectiva nenhuma, de repente você encontra um moreno atlético, O gosto na do motoquinho, vai pro motel, fecha um negocinho, né? Contabiliza e vai pra casa. Tá ótimo. Mas ele não contava com o nível de obsessão que eu fiquei. Afinal, homem bonito, cheiroso, másculo e passivo não se acha todo dia. Ai, que medo que tá me dando essa história. A minha vantagem é que o esporte que ele competia não era tão popular. E ele deixou escapar que já tinha até saído na matéria de um jornal local. Tipo, Billy Ball, pelota basca. Campeão mundial de dominó. Passei uns 3 dias no Google tentando encontrar algo, até que finalmente encontrei uma foto dele antiga, mas com o nome completo. Procurei no Facebook e adicionei como amigo. E aí, aqui eu quero... Nossa, gente, que função! Gente, tudo isso só por... Tudo isso Amor por rabicó? Amor de pica... amor de raba nunca acaba. Você já fez isso, Marcelo? De ficar procurando a pessoa no Facebook? Não. Você. E você também. Eu. Você transa com o cara, fala que não quer fazer mais nada. E que, enfim, você não pode, porque você tá no armário ainda, enfim, não sei o quê. E aí, o cara, 3 dias depois, aparece do nada no seu Facebook. Ou seja, ele te investigou e descobriu o seu nome completo pra te encontrar no Facebook. É um bom sinal ou é um mau sinal? É um péssimo sinal. Porque eu acho que tem gente que é interpretado tipo, nossa, ele realmente gostou tanto de mim que ele veio atrás de mim. Não, essa pessoa é louca. Eu também ia ficar meio assim, Ai, meu Deus, tipo assim, já ia não ia aceitar. Primeiro que eu não ia aceitar. Eu não ia curtir, não. Em menos de 5 minutos, ele me adicionou de volta. Começamos a conversar e depois de muita conversa, ele topou trocar o número de telefone dele. Então, ou seja, tudo que eu falei foi uma grande merda, porque nada do que eu tô pensando aconteceu. Pelo visto, o sexo tinha sido bom pra ele também. Começamos a nos ver frequentemente, mas ele não queria assumir a relação. Eu aceitei. Sempre tive essa consciência de que não é minha obrigação tirar ninguém do armário. Correto. Não. Por favor, não façam isso nunca. Não, eu acho que aqui ele quis dizer mais, talvez, no sentido de que ele não deveria ser um vetor para ajudar as pessoas a se assumirem. Mas acho que nem é isso. É também você entender que, de novo, porque eu falei agora há pouco, que as pessoas têm o seu momento. Cara, se a pessoa não quer, ela ainda não se aceitou plenamente, ou tem outras questões que aí a gente não vai discutir, você tem que respeitar. Se você aceita ter uma relação como essa, você vai aceitar e não vai forçar a barra para que isso mude. E, eventualmente, as coisas vão evoluindo do jeito que tiverem que evoluir. No tempo que elas vão precisar. Só que aos poucos, os encontros não eram mais só no quarto de motel, tá vendo? Já tá evoluindo. Já tá evoluindo. Passamos a frequentar lugares públicos também. Sempre como amigos,
mas era bom porque dava chance de a gente conversar bastante também. Rodoviária. Lugares públicos, rodoviário. Lanchonete da rodoviária. Ele sonhava em viver do esporte e precisava participar de competições fora do estado. E eu passei a ajudá-lo financeiramente de vez em quando. Aos poucos, a coisa foi ficando mais firme. Um dia, ele me disse que tinha contado para um amigo sobre mim, o que para mim foi um grande sinal e me deixou feliz. Isso, né? Tá se assumindo aos poucos para os outros. Quando ele voltou de uma de suas competições, programei uma viagem nossa, ele conheceu alguns dos meus amigos, foi uma semi-lua de mel e estava tudo maravilhoso. Quando a gente sabe que tá tudo maravilhoso, vai acontecer o quê? Merda! Um dia, após voltarmos da nossa viagem, lembra aquela rodoviária em que a gente se conheceu? Tô falando, aí ó, tô falando, tinha papinho na rodoviária. Fui lá buscar minha mãe e minha irmã que estavam vindo me visitar. Cheguei mais cedo e, enquanto esperava, me veio uma vontade de fazer xixi. Quando entrei no banheiro, percebi de relance alguém entrando na cabine com muita pressa. Quem nunca, quem nunca? Tava com caganeira, o pessoal tava precisando cagar. Ai, tava com caganeira. Assim, tava, mas sei lá. Não consegui ver quem era, mas alguma coisa em mim me disse que eu conhecia a pessoa. Imagina, João, isso é coisa da sua cabeça. Você acha que o Fabrício vai estar aqui? Mas eu fiquei encucado. Nós gays sabemos o que acontece em banheiro público e a gente percebe quando tem alguma coisa rolando. E nem era Smart Fit. Nem era. Fui até o canto mais isolado do banheiro e tentei ficar escondido, para que ninguém me visse. E dei um tempo para tentar entender o movimento. Ou seja, João, um grande voyeur. Na verdade, um grande investigador. Já tinha investigado no Facebook, foi investigar no banheiro. Eu queria ver se dava pra entrar no rolo também. Não, João, não vem pra cima de mim. Pra cima de mim, João. não. Olhei pelo reflexo do espelho e lá estava o Fabrício, saindo e encarando o cara que estava no mictório. Meu sangue gelou. Eu não sabia o que fazer, não sabia se ele tinha me visto ou não. Os segundos foram passando e eu entendi que não, ele não tinha me visto e agora eu queria dar corda para ele se enforcar. O cara tirou o pau para fora, o Fabrício estava quase pagando um boquete quando, aí sim, eu saí bem devagar, olhando para ele e me fazendo notar. Ele saiu correndo atrás de mim, eu nem sabia o que falar, encontrei um sangue frio que Deus sabe de onde veio e só consegui dizer: não fala comigo, outra hora a gente conversa porque minha mãe e minha irmã estão chegando e eu não quero nenhum tipo de escândalo. Ou seja, você matou a charada lá no começo. Ele frequentava a rodoviária pra fazer banheirão. Mas assim, eles não namoravam. Não, eles estavam namorando. Eles estavam namorando. Ah, pra mim você não namora não, pra mim era só um casinho. Eles estavam namorando. Isso, que é isso. Daí o cara tava lá atendendo no banheirão. Ah, tava fechando negócio, Ele era Kenga, fechava negócio. Ele era Kenga solteiro, André. Eu não sei. Os dois estão namorando agora, você vai o quê? Namorando vai atender no banheirão? Se é um namoro monogâmico? Não pode. Tá escrito. Que era monogâmico, não. Não me falou, mas se ele ficou ofendido e chocado e Ok, irritado... mas eu tô brincando, mas eu entendi. Foi pesado pro João. Eu ainda atendi, eu gosto dessa, porque ele realmente é uma Kenga. Eu ainda atendi ele no dia seguinte, atender, você entende o que é, né? Eu atendi ele no dia seguinte, conversei com ele, Quiropata? Massagista? e encerrei. Psicólogo, talvez? E olha como são as coisas. Foi um casinho bem mais curto do que aquele meu ex, não durou nem 6 meses, mas pra mim doeu bem mais porque eu já tava alimentando sonhos, planos e 1000 coisas que agora nunca mais iriam acontecer. Estamos chamando essa história de Fabrício, o atleta que curtiu um banheirão na rodoviária. Gente. Pra contar a história do meu pior ex, primeiro eu preciso contar como acabei dono de 2 Nintendo Switches. Essa aqui é dedicada para os gay nerds entre nós. 2 Nintendo Switches. Nossa, eu investi em quase um carro. Pois é, e realmente é uma questão de investimento mesmo. O nosso seguidor é uma muambeira. Não era. E pra isso eu preciso contar a história de outro ex. Na verdade, meu primeiro namorado. Então veja aí o rolo, porque as 3 histórias dessa semana tinham ex. E é aquela coisa, você também tem seguidor, vocês abusam, né? Porque assim, você dá a mão pra contar de um ex-namorado, já quer meter o braço inteiro pra contar de 2. Pois é, aí não dá, gente. Olha o tamanho da história. 9 É páginas. o fist fucking do pior ex-namorados do mundo. 9 páginas de ex-namorado não dá, gente. Eu me assumi com 29 anos no final de 2019. Ok. Até perdi o meu BV na época. BV. Boca Virgem. Boca Virgem. Perdeu aos 29, tá vendo? Era o BV gay ou o BV geral, será? Não sei. Mas tá vendo? Você que fica em Canadá, eu tenho 22 no BG, nunca ganhei ninguém. Porque plano 29, falar, você vai ver que ele acelerou O tudo. cara é quase um balzaquiano. Quase um balzaquiano, mas ó, vai resolver tudo de uma vez. Cara, Ó. todo mundo tem seu tempo, vai rolar, relaxa, vai rolar. Pouco tempo depois, na virada do ano de 2019 para 2020, comecei a conversar com um cara muito legal chamado Tomás e em fevereiro começamos a namorar.
O Tomás não é o pior ex-namorado, é só um contexto, tá? Ai, neguinho, parece a nossa história. Pois é. A gente se conheceu no final de 2019, novembro de 2019, e no final... Começamos a namorar em dezembro. Começamos a namorar em dezembro, porque a gente é lésbica, né? Então a gente se conheceu e já começou a namorar e estamos juntos há quase 6 anos. E inclusive vai aparecer a nossa história porque tem pandemia no meio. Ele era bem alternativo, não seguia nada do padrão, era meio não binário, mas ainda usava pronomes masculinos. Então posso chamá-lo de ele não tem problema. Tá bom. Super cabeça aberta, era wicano, e aqui o wicano eu quero lembrar vocês que não é o personagem da Marvel, tá? Ele era literalmente seguidor da Wicca, a religião. Eu, imagina, fui criado numa família católica fervorosa, minha mãe quase foi freira. Ele me ajudou muito a expandir minha visão de mundo e me apresentou várias músicas brasileiras, tipo Glória Groove, Pablo Vittar e João. Eu amo, né? Porque assim, tava se descobrindo saindo do armário há pouco tempo e aí alguém apresentou Pablo Vittar pra ele em 2020. Mas o Pablo Vittar tá em qualquer lugar. Pois é, então, não conhecia. Mas em 2020 aconteceu o quê? Pandemia. Então tivemos que escolher. Ou íamos morar junto, ou ele se mudaria para o norte de Minas, perto da Bahia, onde a irmã dele iria morar por causa do pai durante a pandemia. No fim, ele decidiu vir morar comigo. Ou seja, atenção, conheceu o cara na virada do ano, e em março já estava casado. Ai, meu Deus. A gente... Aliás, mais do que isso, eu mal comecei a descobrir minha sexualidade e já casei. Por um lado, foi bom, tive alguém para ficar junto durante todos os 2 anos do lockdown. Eu jogava muito videogame, tinha um Nintendo Switch, e decidimos comprar outro para ele. Cada um pagou metade, então viramos sócios do Switch. Eu também não entendi essa lógica. Se ele já tinha um Switch, ele literalmente não queria jogar com o namorado. Ele preferiu comprar um outro videogame para o namorado jogar. Não, em sociedade ainda. Em sociedade. Só que eu acabei sendo uma das muitas pessoas que não conseguiu lidar bem com a loucura que foi aquela época. Minha saúde mental ficou abalada com tudo que a gente estava vivendo. O medo, o governo Bolsonaro, as mortes. Eu fiquei muito mal. Foi foda, gente. Nesse momento, mais fragilizado, me consultei num psiquiatra, comecei a tomar remédios, o que ajudou bastante. O Tomás, porém, sempre foi muito natureba. Não gostava de remédios, ele quase nem tomou a vacina de Covid, só tomou... Aí também não, né, colega? Só tomou porque o trabalho exigiu. Era antivax. Aí também não, né? Vai dizer, não vou tomar a vacina da Covid porque eu vou ser chipado. Bom, enfim, lá pro Natal de 2022, ou seja, 2 anos de namoro, 2 anos de pandemia, ele começou a me falar pra largar os remédios. Dizia que eu tava mudando demais, que eu tava ficando uma pessoa diferente. Como eu gostava dele, naquele momento ele era o meu pilar, realmente parei de tomar, fiquei maluco, saí totalmente da realidade e perdi a noção do mundo. Não. Eu tô indo rápido na história porque isso aqui é só o contexto introdutório. Não, a gente não pode fazer isso. Também. Gente, vamos lá. Tratamento. Cara, tratamento é tratamento. É claro que é muito melhor não ter que tomar remédio, mas assim, não pode abandonar. Precisei ser internado porque não dormia mais. Eu achava que ia morrer se eu dormisse. Pura, velho. Foi surreal o que eu passei, mas tive o suporte da minha família. Tomás, no final, não aguentou o tranco. Apesar de eu querer passar o Natal com ele, ele preferiu ir visitar a família dele na cidade dele. Fiquei mal, tive outro surto, comecei a escutar vozes e uma delas me disse pra terminar. Liguei e acabei o namoro por telefone, eu não queria mais alguém que me largasse no meu ponto mais fraco. Tem razão. Isso, não pode mesmo. Apoio suporte é suporte. Namoro também é... Namoro não é só... Tem que cuidar dessas fases difíceis também. Eu amo que é uma das poucas vezes em que a voz falando no ouvido falou uma coisa boa. É a voz da consciência. Pois é. Em janeiro a gente conversou pessoalmente, finalizamos da melhor maneira que dava naquelas circunstâncias, e como ele ia se mudar pra fora da minha casa e precisava de grana, acabei comprando a parte dele no Switch. E assim, eu fiquei com 2 videogames. É aqui que começa a história mesmo. Agora, peraí. Neste momento, Tomás sai da história. É que é um pior ex-namorado também, né? Não, foi péssimo. Tomás, você é um cuzão. O cara na pior fase da vida dele. Se você quiser falar mal dele aí também pode. Pode do seu reino, Tomás. Como eu nunca tive a minha fase de balada, acabei baixando o Grindr pela primeira vez. Coloquei na cabeça que precisava beijar alguém de cada signo pra ver quem beijava melhor. Influência da Márcia Sensitiva falando de signos, gente. Para de ser doida! Pois é, a gente também percebe que nosso João aqui também não tava muito estável. E sim, acabei ficando com os 12. Conseguiu pegar um de cada signo. E se alguém mentiu? Foi durante essa fase maluca, ainda tomando os remédios, que conheci um menino de Conchal, uma cidade perto de Mogi Mirim. Ele era otaku, nerd, curtia as mesmas coisas que eu. No começo deu muito certo. Vamos chamá-lo de Mike. Nossa convivência foi rápida, porque ele era bem controlador. Me lembro que na primeira vez que eu fui na casa dele, ele passou grande parte da tarde me contando sobre um caso que ele teve com outro menino que ele conheceu no anime Friends. Veja só, é uma história muito nerd essa. Videogame, otaku, anime Friends. O povo achando que o povo no anime Friends não pega ninguém. Olha lá, o povo se pegando no anime Friends, meu filho. O que é anime Friends? É o principal festival de anime de São Paulo. Ele existe há 30 anos, 20 anos e tanto, cara. Pessoas do anime, me perdoem, tá? Não, desde a época do Cavaleiro dos Zodíacos. Muito antes de CCXP, muito antes de tudo. Nossa, você gostava do Shiryu? Shiryu era um gostoso, né? Shiryu amigo. Shiryu amigo! Esse garoto tinha tratado ele mal.
Mike até me mostrou os prints das conversas. Eu, sem saber o que falar, soltei só um "Nossa, que coisa, hein?", que eu amo. É a frase clássica, nossa. É aquela coisa, né? Você tá conhecendo a pessoa, você quer ser agradável, você quer ser simpático, você quer fechar negócio, mas o cara começa a contar uma história chata pra um caralho. E aí você tem que ser simpático. E tipo assim, curioso, né? Puxa vida, que Que coisa. coisa, hein? Eu uso muito que Nossa, coisa, de fato. eu sei. O menino tinha bloqueado ele em tudo. Mike estava bravo porque não achava justo ser usado e depois descartado. Eu achei estranho, mas eu não quis julgar logo de cara. Ali já era uma red flag, eu já devia sacar o que tava vindo. Terminou com o outro moleque, não aceitou ser bloqueado e ainda foi falar dele pro novo cara que ele tava pegando. Exato, cara. Ó, erro número 1 dos seus novos relacionamentos ou do datezinho. Tanta coisa pra falar, mas tanta coisa. Não vai falar do ex-ficante, do ex-namorado, do ex-pet, não. Passaram-se algumas semanas e ele já queria namorar. Dizia que não gostava de ficar de lado, que com ele tinha que ser tudo ou nada. Nada. E ainda exigiu que eu deletasse meus contatinhos, sendo que eu nem tinha contatinhos. Mas como eu estava curtindo, aceitei. Bora ver onde isso dava, né? Como morávamos um pouco longe, emprestei o segundo Switch pra ele poder jogar comigo, né? Ele jogava lá na casa dele, eu jogava na minha casa, enfim. Ele amou, ficou super feliz. Até falei que, se quisesse, ele poderia comprar de mim, já que eu tinha 2. Ele topou a ideia e combinou de me pagar R$ 50 por mês, porque não tinha como pagar tudo de uma vez. Tá, tudo bem, é legal, né? Mas assim, vai ficar pagando isso. Tipo assim, é um financiamento imobiliário? Sim. É o Minha Casa Minha Vida do Switch? Quanto deve estar um Switch hoje? Cara, sei lá, não, era um Switch usado. Naquela época. Vamos supor que ele vende esse Switch pro cara por 2 pau. Se o cara paga R$ 50 por mês, 40 meses. 40 meses são quase 4 anos. É mais que o financiamento de um carro. Mas logo depois ele começou a ter umas atitudes narcisistas e controladoras. Falava coisas estranhas, ficava bravo comigo à toa, era um ciclo abusivo. Eu logo percebi, posso estar meio louco, mas burro eu não sou. Contei a situação para um amigo meu do Rio de Janeiro, o Pedro, num papo pelo Instagram. Escrevi para ele que o Mike parecia explosivo, muito controlador e que eu estava pensando em terminar. Eis que poucos minutos depois, abro uma mensagem do Mike e o que tem nessa mensagem, André? Não é possível. O que tem nessa mensagem? Você tá pensando em terminar comigo? Era um print da minha conversa com o Pedro, não era só isso, era um print da conversa. Como? Que foi o que o João se perguntou, como? O Mike era um grande hacker, o Pedro era um grande cuzão. Eu fiquei sem entender nada, chocado. Como assim o meu amigo tinha mostrado uma conversa pra ele? Eles nem eram amigos. Mas não era isso. O Mike tinha hackeado meu Instagram usando o e-mail e a senha do Crunchyroll que eu tinha deixado com ele. Crunchyroll, pra quem não sabe, Aí esse até eu sei. é um streaming só de animes. Então vejam que realmente... Deus, que pessoa maluca! Ou seja, ele já devia estar lendo as conversas dele no Instagram há muito tempo. E você deixou o seu Switch com esse cara. Olha o prejuízo. Eu vou dizer um negócio, mais do que isso, você deixou o seu e-mail e senha com ele. A história não é que ele hackeou. Obviamente, o João usava a mesma senha para o Crunchyroll e para o Instagram, e provavelmente para tudo. Então esse é o pior problema ainda, entendeu? O cara foi lá e simplesmente testou a senha que ele usou e conseguiu no Instagram. E provavelmente já ter conseguido outras coisas também, né? Isso que é o perigo, você imagina? Fiquei em choque com a capacidade da pessoa. E ali entendi por que o último menino tinha bloqueado ele em tudo. Eu terminei na hora. Ele até ligou pra minha mãe, querendo tirar satisfação, mas claro que ela não deu bola. Pera, o cara faz isso, vai tomar satisfação com a sua mãe. Passou da época já de não ter nada com esse cara é maluco. Só que ela mesma já tinha me alertado com aquele jeito de mãe que o Mike era meio diferente. Ou seja, a mãe já tinha sacado que era... Ela foi gentil, né? Era treta, ela sacou. Ela foi gentil. E assim, eu perdi um Switch. Mike não quis devolver, não tinha pago nenhuma parcela ainda, ou seja... Nossa, eu ia na casa... É que era longe, né? Às vezes a passagem nem compensava. Mas assim, eu ia na casa desse lazarento assim, devolve meu Switch. Mas nem que eu pegasse o Switch na frente dele, quebrasse assim na frente dele, você não vai ficar com essa merda, seu idiota, seu otário. Tô revoltado, mas... Tô sentindo. Tô puto! Ele não tinha, eu amo que assim, ele não tinha pago nenhuma parcela. Então você imagina que assim, se a parcela vocês tinham combinado mensalmente, todo esse rolê aconteceu em um mês. Ele ofereceu o Nintendo Switch Como, gente? Não. e já se fodeu. E a desculpa dele foi que já tinha comprado vários jogos na conta, então não tinha como devolver. Detalhe, ele ainda ficou com a minha fita de Zelda Breath of the Wild, que naquela época era o jogo mais importante do Switch. Coincidiu que o Anime Friends estava chegando e ele fazia parte de um grupo de São Paulo que organizava ônibus para levar a galera pro evento. A caravana de Conchal, yeah! Claro que ele me chamou para ir junto. Aí eu não entendo, gente. Pra que você vai? Pra que você vai? Peraí, como é que é? Depois de tudo isso, o cara fala assim, ó,
foda-se, meti seu Switch no bolso, vou te dar um preju. Mas ele convidou o menino, o João, pra ir com ele? Pra ir com ele no Anime Friends. O que eu tô entendendo também da história é que é o seguinte, isso aqui, como foi tudo muito imediato, ele ainda estava achando que o Mike iria pagar os R$50 todo mês, entendeu? Ele não sabia ainda que ele ia levar o calote. E eu acho que todos os meninos que ele pegava acabavam passando pelo Anime Friends. Gente, eu amo essa história, que a história é muito nerd. O cara pegava os boys e levava no Anime Friends. Ou pior, Ah. cada boy que ele pegava, ele falava uma coisa. O Switch aqui, um PS4. O que eu pensei? Pensei, essa é a minha chance de pelo menos pegar a fita do Zelda Breath of the Wild. Daí, ingênuo. Mas quem leva uma fita de videogame num evento? Não, o que ele ia falar é, ó, eu vou no Anime Friends, você leva a minha fita e eu pego minha fita. Como ele me devia, ele me disse que eu podia ficar na casa dele, em São Paulo, pra não pagar hotel. Aceitei. Já tinham passado uns 3 meses desde o término e ele estava ficando com outro menino, então sei lá, achei que não teria problema. Cheguei na casa dele e ele me devolveu a fita. E eu até vi o Switch em cima da cama e por um segundo eu pensei, eu vou pegar e vou sair correndo. Deveria ter feito isso. Deveria, eu apoiaria muito. Pois é, ia ser ó, dramático. Ia ser o apogeu dessa história. E ainda ia falar, eu no Anime Friends de jeito nenhum, só vim pegar meu Switch. Lógico, otário. Eu ia pro Tietê, catava o busão e voltava pra Conchal. Mas eu não fiz isso porque eu estava em outra cidade, fora do meu território, sem saber se teria ônibus pra voltar e também porque eu não queria arrumar briga. Acabamos indo pro Anime Friends com ele e os amigos. Ele todo exibindo, jogando o Switch no ônibus e mostrando pra todo mundo. Você ainda pensou, quem que vai levar no Switch? Ele levou no Anime Friends, claro. E eu nem podia falar nada porque ele já tinha me avisado. Todo mundo ali na turma já conhecia a versão dele sobre a nossa história. Então mesmo que eu falasse algo, ninguém acreditaria. Ele foi num território completamente inimigo, de peito aberto, assim, Ingênuo. Ele vai me devolver a fita da Zelda, me enfia essa fita da Zelda. Puta, cara, não vai, não. Não, eu iria atrás da minha fita do Zelda também. Mesmo que você tivesse sujeito a tomar um cacete dos seus amigos do seu ex-namorado maluco? Não era nem cacete, acho que a questão não era essa. A questão era mais que assim, se ele ficasse puxando assunto, falasse, então, gente, o Mike é meio doido, né? Então vamos falar, não, você que é doido. O Mike contou. Na verdade, ele só desacreditou o cara. Ele fez um gaslighting com o cara, basicamente. Eu fiquei quieto a viagem inteira. Chegando em São Paulo, não passaram 3 horas e eu já tava cansado daquele povo. Me despedi com um bye-bye, peguei o primeiro ônibus de volta pra minha cidade. Não queria ter que voltar pra casa dele de novo. Só aumentou o prejuízo. Só aumentou, eu só queria distância. Essa história se arrastou por uns 2 anos. Depois disso, ele me pagou uns R$100 e nada mais. Como eu ainda tinha ele no Instagram, eu sempre via ele indo nos shows, raves e curtindo a vida. Ou seja, grana ele tinha. Mandou um pix de R$100 e tá certo. Beijo, tá certo, beijo. Vou lá pro Tomorrowland, quanto custa? R$1.000. De vez em quando eu ainda cobrava, mas ele desconversava, ou ignorava, ou pagava um valor ridículo, tipo R$10 e depois sumia de novo. Até que um dia o namorado dele me mandou mensagem pela conta dele, dizendo pra eu parar de cobrar, porque ele iria pagar quando tivesse dinheiro. O namorado disse que eles tinham acesso às contas um do outro pra ter confiança. Eu acho isso exatamente o contrário, né? Mas quem sou eu pra dar palpite em vida de narcisista, né? Puta que pariu, velho. Esse aí foi pior. Ele sequestrou a conta, cara. Então, não. É isso que eu acho. Eu acho que tem uma outra história. Ele falou assim que o namorado entrou em contato com ele pela conta do Mike, mas quem não garante que era o próprio Mike falando que era o namorado, dizendo, gente, aqui é o namorado do Mike, ele não vai te pagar nada não, para de encher o saco. Eu acho que era o próprio Mike. Super possível. Eu acho, eu tenho certeza que era. No fim, escolhi largar a mão. Sei que não vou receber o dinheiro e muito menos o Switch, mas acredito que a vida traz o karma. E olha só, depois disso tudo, já comprei um Switch OLED pra mim e hoje namoro há 2 anos com uma pessoa incrível com quem só tenho coisas boas pra falar. De vez em quando até rimos dessa história. Tem que rir, né, cara? Rir pra não chorar. Tudo bem, eu entendi que você relevou isso, e de verdade, o karma volta mesmo, e eu desejo sinceramente que o karma volte e que ele tenha uma bela lição do que ele fez com você. Que o Switch quebre. A gente tá chamando essa história de Mike, o otaku caloteiro que roubou um Switch. Então vamos aqui recuperar todas as nossas histórias. Nós tivemos então para você votar, você vai lá na área de posts aqui do canal, e aí nós temos a primeira história, Daniel o carente e Vitor o amigo furazóio. Filha da puta esse Vitor. História número 2, Fabrício o atleta que curtiu um banheirão da rodoviária. E por último, Mike, o otaku caloteiro que roubou um Switch. O que me deu mais ranço. Vote aí na sua história favorita e a gente volta em dezembro para contar o vencedor desta rodada e também o vencedor geral. Talvez a gente abra uma votação para dizer quem vai ser o vencedor geral. A gente não sabe. É isso aí. A gente pode fazer uma... Diga nos comentários. Tá bom já, né? É isso, gente. Um beijo. Tchau. Tchau, tchau.